E hoje eu quero pensar a respeito da presença de Deus. Vamos ver se vai abrir aí. Vamos meditar um pouquinho a respeito desse assunto. Uma breve meditação, né? Não temos aqui um grande estudo teológico, mas mais uma breve meditação a respeito deste importante assunto. A base dele está em 1 Reis, capítulo 19. Você pode deixar aberta a sua Bíblia ali. Daqui a pouco nós iremos ler o texto. Vivendo na presença de Deus. Vivendo na presença de Deus. E a pergunta que eu te faço é: o que significa a presença de Deus? Bom, você provavelmente já pensou a respeito disso. E muitas vezes o nosso coração é um pouco curioso a respeito desse assunto. Pelo menos alguns corações, né, começam a ficar curiosos a respeito da presença de Deus. Mas algumas perguntas são necessárias quando a gente pensa, né, a presença de Deus. Será que Deus está somente nos grandes eventos? Será que Deus se encontra somente nos templos grandes, os maiores? Já parou para pensar como a nossa tendência é por essa linha? Quando você vai em um retiro, né, em um ajuntamento de várias igrejas, um evento gospel, você vê todo aquele povo reunido, e aí você se sente bem, e aí você pensa, talvez, né, pensa, aqui Deus está presente. Será que a presença de Deus está, somente naqueles momentos emocionais? Será que a presença de Deus se encontra somente quando eu choro? Eu chorei, então, aí é a presença de Deus. Poxa, não chorei, aí não é a presença de Deus. Talvez algumas frases que nós ouvimos ao longo da caminhada cristã, né? Olha, eu sinto a presença de Deus hoje nesse lugar, né? Ou a unção poderosa do Senhor está aqui sobre nós, sobre esse lugar. São frases que nós ouvimos. Mas será que elas são frases bíblicas, o jeito bíblico de pensar? Como se a presença de Deus se limitasse a um lugar ou a algum tipo de reunião? Ou como se a gente pudesse determinar quando a presença de Deus vai se manifestar de uma maneira diferente? Nós temos tipos de culto, né? Nós fazemos um culto da libertação, um culto da prosperidade, um culto das curas e dos milagres. Será que nós podemos determinar, né, quando Deus vai se manifestar? Ou será que Ele se manifesta apenas dessas formas? Muitas vezes, queridos, nós somos levados a imaginar e a pensar que Deus vai se manifestar, ou a presença de Deus vai se manifestar apenas em eventos grandiosos, apenas em grandes reuniões, talvez apenas com aqueles líderes mais famosos que nós mais admiramos. E essa noite, a partir do texto de 1 Reis, capítulo 19, nós vamos observar que Deus, Ele se manifesta, e talvez muito mais, provavelmente muito mais, em alguns pequenos detalhes que nós fechamos os olhos para ver, não é verdade? 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler 3 versículos, o 11, o 12 e o 13, apenas esses 3 versículos. 1 Reis 19, 11, 12 e 13. Abra sua Bíblia ali, por gentileza. Ou acompanhe aqui na projeção. Versículo 11, o Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós nos apresentamos aqui diante da Tua palavra,
E mais uma vez, eu reconheço, Senhor, que eu não tenho capacidade suficiente para falar sobre a Tua palavra, ou muito menos sobre a Tua presença. Mas mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, clamando a ação poderosa do Teu Espírito Santo sobre as vidas que se encontram aqui, Senhor. Em nome de Jesus, fala-nos, Pai. Fala-nos, toca-nos. Tu conhece a necessidade daqueles que aqui se encontram nessa noite, e Tu sabe como a Tua palavra deve falar-lhes aos corações. E fala, em primeiro lugar, ao meu coração. É o coração daqueles que aqui se encontram, Pai. Produz vida e transformação através da Tua palavra. Produz fome e sede da Tua presença através da Tua palavra. Em nome de Jesus, nos ajuda a olhar para a simplicidade de andar contigo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Esse texto está falando de que profeta? Muito bem. O profeta Elias. Prestou atenção aí, Daniel, né? E o pessoal também. Bom, você lembra do que aconteceu no capítulo anterior. De repente, Elias nem é citado na Bíblia e do nada ele se apresenta simplesmente diante do rei de Israel, do homem mais poderoso da terra de Israel, o rei Acabe, que você vai lembrar, né, não foi um bom rei, não seguiu ao Senhor. E quando ele se apresenta para Acabe, o que ele diz para Acabe? Eis que te digo, as portas de bronze se abrem e agora tudo vai ser abençoado. Não, não vai chover. Durante 3 anos, sob a minha palavra, não chove na terra de Israel. Né? E realmente não chove. E o pessoal está em desespero e Acabe está procurando o profeta, né, para tirar satisfação, até quem sabe para acabar com a vida dele. Depois ele vai se apresentar novamente para Acabe sobre a ordem de Deus, dizendo que choveria. E você lembra que nesse contexto, o profeta Elias faz um desafio contra os profetas de Baal e Astarote, você lembra? No Monte Carmelo. E você vê grandes manifestações da presença de Deus nesse contexto. Carmelo, o Monte Carmelo, esse é o nome dele, Daniel. O Monte Carmelo. Lá no Monte Carmelo, então, o profeta Elias fala para os profetas de Baal fazerem o seu altar, o seu sacrifício, mas não colocar fogo, né? O Deus que responder por fogo, esse é Deus. E os profetas de Baal estão lá, né, em transe, se machucando, dançando loucamente, fazendo seus rituais. E o fogo vem? Nada de fogo. Nada de fogo. Elias então manda jogar água sobre o sacrifício, cava uma vala ao redor, joga mais água até encher a vala. E ele ora ao Senhor, Deus do céu, e Deus envia fogo dos céus. Só que acontece um detalhe, né? Depois dessa manifestação grandiosa da presença de Deus, você vê os detalhes da história no capítulo 18, entra em cena a Jezabel, né? Ah, Jezabel, rainha Jezabel. E ela diz que os deuses me castiguem se até amanhã, essa hora, a cabeça de Elias estiver ainda sob seu ombro, né? Ou seja, ela queria matar o profeta Elias. E ele foge, naturalmente, de medo. E ele se esconde. E o Senhor vai começar a tratar do coração desse homem que talvez estava esperando apenas grandes manifestações da presença de Deus, e Deus tem que falar ao coração dele, que está em uma depressão. A gente pode chegar a essa conclusão, porque ele vai pedir para morrer, né? Vai pedir para que Deus tire a sua vida. Mas Deus vai aparecer para Elias, nesse contexto, nesse texto que nós vimos. Deus manda ele sair da caverna. E diante desse texto eu quero tirar algumas lições importantes para a nossa vida, desses 3 pequenos versículos. A presença de Deus, a presença de Deus. O que você faria? Pensa aí você. O que você faria se Deus dissesse, mandasse um recado, ó, te prepara, porque você vai ver minha presença. Eu vou passar diante de você. É o que ele diz, Deus diz para o profeta, né? Versículo 11, o Senhor lhe disse, sai, sai e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Olha só a palavra de Deus para o profeta Elias. Deus ia passar. Elias teria o privilégio, mais uma vez, de sentir a presença do Senhor. Que privilégio! Você lê textos como esse, e
muitas vezes nós somos tentados a pensar, né? Eu queria viver naquela época, né? Como esses homens, como Moisés, como Abraão, como Elias, que contemplaram a presença de Deus de uma maneira tão especial. Mas nós esquecemos de uma verdade muito, muito importante sobre a presença de Deus e sobre a diferença da ação e da presença de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Você lembra como é que Deus se manifestava no Antigo Testamento? Ele dava visões, às vezes ele vinha, se apresentava como homens, junto com seus anjos, muitas vezes, como nós vemos por Abraão. Mas a presença de Deus no Antigo Testamento ela era limitada. Vou dar um exemplo para vocês. Sansão, um dos juízes de Israel. Sempre, geralmente, quando você lê que ele vai fazer algo grandioso para o povo de Israel, e aí é um contexto de batalha, a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus o tomou, e ele vai lá e mata tantos filisteus. E ele vai lá com uma queixada de jumento e mata alguns filisteus. E acontece, e depois isso acaba. O Espírito sai. Sempre o Espírito vem até ele, porque a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento era diferente. A presença era temporária e limitada. Você vai lembrar do rei Saul. Enquanto ele foi escolhido como rei, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Até o momento que Deus diz não. O Espírito é retirado. Então o Espírito Santo se manifestava dessa maneira, né, no Antigo Testamento. E nós hoje temos um privilégio maior do que os homens que vieram antes do derramado do Espírito Santo em Atos 2. Hoje o Espírito Santo ele não se manifesta mais de uma maneira temporária. Hoje o Espírito Santo de Deus habita. Ele habita na vida do crente. Então a presença de Deus está na tua vida aonde você vai. E por isso eu poderia dizer que o privilégio que nós temos é maior, talvez maior ainda do que o do profeta Elias, porque Deus faz parte da vida do seu povo através do seu Espírito Santo. Ele está no nosso coração, em todo momento. Até naquele momento que você não queria que ele tivesse, né? Talvez aquele momento que a gente queria tirar Deus da jogada por causa de um pecado, de alguma coisa que a gente quer fazer escondida, Deus está ali, não somente no sentido da sua onipotência, mas no sentido que seu Espírito Santo está em nós, nos nossos corações. É claro, irmãos, que quando a gente pensa na presença do Espírito Santo, nós entendemos que existem momentos que ele nos enche, momentos que nós acabamos nos esvaziando dele. Então, pensar nessa presença, ela é constante. Mas quando nós consagramos a nossa vida e o nosso coração em intimidade a Deus, a presença dele nos enche. Você lembra do que o apóstolo Paulo fala em Efésios 5? Não lembro o número do versículo, vocês vão lembrar melhor do que eu. Ele diz para não nos embriagarmos com vinho, né, em que há dissolução, mas é para a gente fazer o quê? Enchei-vos do Espírito Santo. Essa é uma brilhante ilustração sobre a presença do Espírito Santo na nossa vida. O que o vinho, o que a bebida faz com o cidadão? Distância de Deus, contenda. Sabe o que acontece com o camarada quando bebe demais? Ou a mulher, né? Ele perde o domínio de si mesmo, não perde? O cara é um doce quando ele está bem, quando ele não bebe. Mas quando bebe, fica violento com a família. Né? O cara bebe, sai no meio da rua, sem medo de ser atropelado, de morrer. O cara bebe, dorme no chão, bêbado, no frio, na chuva. Ele perde o domínio de si mesmo. Agora a gente coloca isso ao lado do enchei-vos do Espírito Santo, qual Paulo fala. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós perdemos o domínio. Como assim? Como assim? Me diz uma coisa, você gosta de perdoar? Você gosta de perdoar? Ai, estou doido para alguém me magoar para eu poder perdoar essa pessoa. É assim que a gente pensa? Não, a gente não gosta de perdoar. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, ele toma conta da nossa vida. E você é apto para perdoar. Você é apto para amar. Você é apto para falar de Jesus para alguém que, vazio do Espírito Santo, você não falaria. Quando nós somos cheios da presença de Deus, né? Essa presença nos enche e nos capacita a viver como Ele quer. Porém, nós precisamos falar quando nem sempre presença é. Quando parece que é presença de Deus, mas não é presença de Deus.
O que você iria esperar da presença de Deus? Olha a palavra que nós lemos ali a respeito do profeta Elias. Olha, sai da caverna, fica no monte, porque a presença do Senhor vai passar. O Senhor vai passar por você. O que você iria esperar da presença de Deus? E nos colocando no lugar do profeta, nós poderíamos esperar coisas maiores ainda. Ele acabou de ver fogo caindo do céu. Ele acabou de orar, né? Provavelmente orou por um bom tempo, tá? Pelo que a gente viu o servo dele indo e voltando para ver a nuvem, né? Ele deve ter orado por um bom tempo. Ele orou e Deus mandou o quê? Chuva. Então ele viu grandes sinais da parte de Deus. Então, é provável, estou imaginando aqui, que ele esperasse que Deus fizesse alguma coisa grandiosa. Poxa, Deus vai passar. Bom, de fato ele viu algumas coisas bem grandes, né? Bem grandiosas. O versículo 11, a segunda parte, diz: Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor. Então veio o vento, soprou e quebrou, e separou as rochas, esmigalhou, virou poeira. Quebrou. Mas o texto bíblico nos diz que, o que diz lá? O Senhor não estava no vento. E depois do vento, o que veio? Muito obrigado, Ninha. Muito obrigado. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, é fogo, né? E fogo. Mas Deus não estava no fogo. Para nós, queridos, é um pouco difícil de ver e de entender que Deus, raramente Ele vai trabalhar através das coisas maiores e das coisas mais grandiosas. Eu falo em um contexto muito bom de que eu, enquanto pastor, especialmente de jovens e adolescentes, acompanhava eles muitas e muitas vezes em acampamentos, em eventos, e era muito legal. Muito bacana, a gente via muitas decisões tomadas naqueles grandes eventos. Mas uma coisa em comum com a maioria dessas decisões, todas não, mas a maioria, é que em uma semana elas evaporavam. Uma semana as decisões tomadas nos grandes movimentos iam embora. Em uma semana aqueles jovens que queriam viver para Cristo sempre, estavam no mundo, estavam pecando, estavam na mesma rotina. Quando a gente olha para a palavra de Deus e para esses homens, nós pensamos como Deus falava tanto com eles, né? Pega Abraão. Abraão tinha mais de 80 anos de idade quando a Bíblia vai relatar que Deus fala com ele a primeira vez. E se você nota bem como o texto segue, você vai ver que tem momentos que demora mais de 20 anos para Deus falar com ele de novo. Período de 20, 30, 40 anos sem ouvir a voz de Deus. Em um momento Deus vai lá e fala, em um momento Deus vai lá e se manifesta. Moisés, com quantos anos ele viu a primeira manifestação de Deus? Estava lá pelos seus 80 anos, né? 40 anos no Egito, depois 40 anos cuidando do rebanho do seu sogro, né? E ao final desses 40 anos ele vai ver a sarça ardente. E assim nós lemos, né, o texto corrido e nós temos a impressão que toda hora tinha alguma manifestação importante de Deus na vida desses homens, mas não, elas eram raras. Eram em alguns momentos específicos e especiais, pelo menos na maioria dos casos. Nós esquecemos que Deus, Ele não dá grandes shows, mas Deus escolhe agir no meio de momentos simples e humildes. Quem é que matou um gigante? Davi era o quê? O menor dos filhos. Um jovem, talvez um adolescente que cuidava do rebanho. O pai até esqueceu de chamar ele quando o profeta Samuel veio ungir o novo rei. Não, esse aqui não deve ser, não. O mais insignificante dos filhos, Deus escolheu. Para matar o gigante, para ser rei de Israel. Como é que Jesus Cristo vem ao mundo? Nascendo como um bebê, um frágil bebê. O Deus, em forma de um frágil bebê que não pode se defender, que depende dos outros, numa manjedoura,
simples, humilde. E a Bíblia diz que ele foi um homem simples e humilde assim também. Um homem com poucos recursos, né, que tinha um ministério que era sustentado pelas doações de algumas mulheres importantes da época. Assim era o ministério de Jesus, sustentado por doações. Deus escolhe as coisas simples, ou como Paulo vai falar, né, as coisas loucas desse mundo. Deus escolhe meios simples para se manifestar e para nos mostrar a sua presença. E nós vemos hoje, meus queridos, grandes eventos, né, grandes pregadores do mundo gospel, grandes cantores do mundo gospel, cobrando grandes cachês também, não é verdade? E que usam de artifícios muitas vezes para mexer com a emoção do povo, ou pior de tudo, né, distorcendo a palavra de Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia e vemos a simplicidade do Evangelho, talvez a gente vai participar de alguns desses momentos e a gente vai perceber que Deus não está em alguns deles, embora Deus possa se manifestar, com certeza, em outros momentos, no meio de multidões também. Mas o que nós vemos, e é aqui que eu quero chegar, queridos, nós vemos multidões que estão interessadas em experiências sobrenaturais. E às vezes nosso coração tem essa fome e é bom poder desejar isso. Mas às vezes nosso coração só olha para isso, experiências sobrenaturais. Quero experiências sobrenaturais. Multidões querendo o dinheiro, querendo a cura, querendo os milagres que Deus vai fazer, que Deus pode fazer. Mas nós não desejamos o próprio Deus que faz essas coisas. Multidões querendo ver o que Deus faz, mas não querendo experimentar uma vida com esse Deus que faz. Era o que acontecia no ministério de Jesus, né? Tinha muita gente seguindo ele, muita gente querendo comer pão, milagres, curas, mas pouca gente querendo estar com Jesus e de fato buscar a Jesus. Deus quis mostrar aqui para Elias que ele não estava no vento forte, não estava no grande terremoto e também não estava no fogo poderoso. Deus estava, o texto vai dizer, no murmúrio de uma brisa suave, quando não parece, mas a presença é. E é o caso aqui. Deus já te surpreendeu? Você criou grandes expectativas e de repente não foi nada aquilo do que era? Eu costumo pensar, né, na teologia, quando a gente fala sobre o porvir, sempre tem várias teorias, né? Duas são as principais, né? E eu penso o seguinte: Deus deixa a gente pensar nas teorias e quando vier o negócio vai ser diferente do que a gente imaginou, do que a gente pensou. Talvez Elias se surpreendeu ao ver que Deus estava na brisa suave. Por quê? Ele não reconheceu a voz de Deus em nenhuma das outras manifestações. Mas quando veio o murmúrio de uma brisa suave, e no hebraico significa um som suave, tranquilidade, nesse momento ele vai reconhecer a voz de Deus. Ele vai reconhecer que Deus está ali. Suavidade e tranquilidade. Você consegue enxergar Deus nessas coisas suaves e tranquilas? Você está enxergando Deus no teu lugar secreto? Num lugar calmo, num lugar a sós, só você e o Senhor? Ou será que você vive de grandes momentos, desejando os grandes momentos, mas não consegue apreciar a presença de Deus no teu lugar secreto? Deus está nas pequenas coisas e a voz dele é um sussurro suave, como a brisa que bateu sobre o rosto do profeta Elias. E algumas vezes a gente está desprezando esses pequenos detalhes do agir de Deus, da mão de Deus, da presença de Deus na nossa vida. E às vezes nós estamos querendo e clamando coisas grandiosas quando não somos capazes de ver as coisas maravilhosas e que nós muitas vezes julgamos pequenas. Você quer a presença de Deus? Convite é: leia a Bíblia e ore todos os dias. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus continua falando. A voz dele está aqui, diante de você, através da sua palavra. Mas nós nos recusamos a abri-la, a lê-la e a ouvir a voz de Deus. A presença de Deus está a um joelho de oração,
É um momento que você se dobra diante de Deus, mas nós nos recusamos a buscar a esse Deus. Queridos, o convite dessa noite, desse texto, é para que a gente tenha um conceito certo da presença de Deus, que a gente entenda que nem todo grande barulho ou grande movimento é a presença de Deus, e que o principal lugar onde Deus quer encontrar os seus filhos é no lugar silencioso e no lugar secreto. As outras coisas podem ser muito boas e muito positivas, e de fato são, mas elas não sustentam uma vida com Deus. Quem vive de evento, vive uma vida de fraqueza espiritual. Quem vive uma vida dobrado diante de Deus, pode participar de eventos, pode ter momentos bem especiais ali, mas sabe que a vida não depende disso, a vida depende de um relacionamento diário com Deus. Meus queridos, esse é o desafio, esse é o convite que eu te faço nessa noite. Busque a presença de Deus diariamente e lembre-se que ela está em coisas pequenas e coisas simples, muito mais do que nas grandiosas. E se Ele derramar coisas grandiosas na tua vida, glória a Deus por isso, mas volta a focar, porque nem sempre assim será. Amém, irmãos?